Fala aí pessoal, eu sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, desejar grande semana a todos. Quero falar agora sobre Caio Jorge no Flamengo. No dia 18 de dezembro, uma fonte rubro-negra me procurou para falar: Nicola, o Felipe Luiz pediu a contratação do Caio Jorge. Confesso que eu achei a história meio maluca. E fui checar com o José Boto, o executivo de futebol do Flamengo. O Boto desconversou. Achei que não teria possibilidade da coisa avançar, quando nesse domingo estourou a bomba. O Flamengo ofereceu ao Cruzeiro 30 milhões de euros para a compra do Caio Jorge. O Cruzeiro recusou. O Flamengo fez uma segunda investida, 22 milhões de euros em dinheiro e mais Everton Cebolinha em definitivo. A resposta do Pedro Lourenço, dono da SAF do Cruzeiro, 50 milhões de euros para a compra do Caio Jorge, valor completamente fora da realidade. O Flamengo ainda não desistiu do Caio Jorge, apesar da pedida astronômica do Pedro Lourenço. A ideia do Fly é convencer o Caio Jorge a se acertar com o Flamengo em relação ao salário muito maior que ele tem no Cruzeiro, para que depois o Caio seja um trunfo nas tratativas com o Cruzeiro. Hoje o Caio Jorge ganha na casa de R$1 milhão por mês com a camisa da Raposa. O Flamengo já ofereceu pouco mais de R$2 milhões mensais. Não acredito que essa história vá avançar, até porque o dono da SAF do Cruzeiro, Pedro Lourenço, tem enorme capacidade financeira e não precisa vender o jogador. E mais, ele vai dar preferências para vender o Caio Jorge para o exterior do que reforçar um clube com o qual o Cruzeiro vai brigar por todos os títulos que disputar em 2026. 30 milhões de euros a oferta do Flamengo por Caio Jorge. É bom, é barato, é caro, vende, negocia. Para um rival brasileiro tem que custar mais caro. O que você pensa aí dessa oferta do Flamengo que chegou com fome aí no Caio Jorge? Que complicada essa situação. Que complicado, porque mexe com a cabeça do jogador também, os valores. Mas vender o Caio Jorge hoje é praticamente insubstituível, né? Você vender um jogador com a performance dele no 25, você não consegue repor. É quase impossível você repor. É complicado porque você pensar em 30 milhões de euros dentro do Brasil vai ser a maior transação dentro do Brasil já feita até hoje. E uma das maiores feitas, independentemente se é Brasil ou é fora. O Cruzeiro talvez seria a maior venda da história do Cruzeiro. Certamente. Não lembro de alguma coisa parecida. O problema com dessa questão de maior venda é porque, assim, se você corrigir os valores lá de trás, são proporcionais ou até maiores, vai ser né? bem maiores. Por exemplo, o Fábio Júnior foi vendido, se eu não me engano, por 25 milhões de dólares a 15? 18, 15. Mas enfim, assim, foi alto. Mas há 15 anos atrás, se você corrigir esse valor, hoje vai nada, ser... nós estamos falando de Fim de 98. 25 anos, 27 anos É, o Fábio no- Júnior. Fim de 98. Exatamente. Então, assim, se eu for Nominalmente, corrigir esse valor, perfeito. seria 100 milhões de euros. É uma E loucura. o Giovani foi por 18 pro Barcelona. Pois Nominalmente seria a maior venda. Mas nominalmente sim, sem mas fazer nenhum o- tipo de correção. Mas faz sentido o que você falou, seria um valor muito alto. Assim, o que me parece é que o Cruzeiro não precisa de dinheiro. Uma coisa é você estar com a faca no pescoço, você não tem dinheiro, você precisa pagar a conta, você precisa... Se o Cruzeiro não precisa de dinheiro, por mais que sejam 30 milhões, são quase 200 milhões de reais, eu não venderia. O Caio Jorge ainda tem uma margem ainda para você poder vendê-lo, ele tem 23 anos só, se você quiser vender no meio do ano que vem ou no final do ano, você ainda tem uma margem, e fora que a entrega desportiva que ele pode te oferecer aí por anos e anos. Um cara muito jovem ainda, fisicamente é um cara muito forte, teve um problema de lesão, ano retrasado, né? Não, ano passado. Ano passado. 24, mas 25 foi um ano consistente dele fisicamente, tecnicamente não precisa falar. Ô, Grace, eu não venderia, tá? Mas não é só simplesmente isso, né? Existem outras coisas que envolvem, às vezes a vontade do jogador, você fala muito sobre isso, de controlar a operação quem tem um jogador, o jogador bater o pé, aí depois fica um jogador insatisfeito, tudo isso envolve. Mas pensando simplesmente no futebol e no valor e aquilo que o Cruzeiro prega hoje, eu não venderia. Ô, Cabidão, queria a sua opinião a esse respeito e vou te fazer a seguinte pergunta. Pro Flamengo tem que ser mais caro do Sempre. que para outro clube, principalmente do exterior? Sempre. Sempre. Essa transação doméstica ela tem que ser mais cara justamente porque você tá... Mas ela não é, né? Na Reforçando, teoria ela não ela- é, né, Capitão? Como assim? não é? Interna, normalmente, ela é até mais barata.
Mas não nos moldes que estão acontecendo agora no futebol, As Mirandinha. multas Vou são te dar mais um exemplo. baratas. As multas são mais caras para o futebol interno. Não. Sim. Mais caras. Sim, mais mais caras, caras. com toda certeza. É porque a legislação brasileira obriga pra... na verdade, depende se ela é mais alta ou mais baixa. A Por quê? do Caio é mais alta. Porque a multa interna, ela é baseada no salário. Perfeito. A multa pro Perfeito. exterior, o clube pode colocar a multa que ele quiser. Exatamente. Então vai Ó. depender do salário do cara e da negociação que foi feita, principalmente pra multa do exterior. Olha só, quando a gente tá fazendo 30 milhões de euros, vamos colocar o preço que você falou, 30 milhões de euros. Pro Aston Villa é ok. Pro Flamengo já não é. Porque você tá reforçando o rival. Você tá colocando o melhor atacante do país no melhor time do país. Você tem que ter uma bonificação pra isso. E é por isso que o Cruzeiro deve bater na tecla de 45, 50 milhões de euros. Pra inviabilizar o negócio mesmo. Né? O Cruzeiro vai fazer isso pra tentar inviabilizar o negócio, obviamente. Mas o Caio Jorge é um atacante hoje que ele, na minha opinião, tá, gente? E ela é uma opinião meio que impopular. Para o Caio Jorge seria fundamental ficar até o meio do ano, tá? Pra ele jogar e ter alguma possibilidade aí, se ele ainda sonha com Copa do Mundo. Eu acho que, inclusive, a parte de atacante tá meio fechada, mas enfim, se tem um atacante que pode concorrer por esta vaga, é ele, é o Caio Jorge. E a adaptação também ela é melhor no meio do ano, né? E o Caio Jorge já teve uma experiência ruim de Europa, né? Teve na Juventus, teve uma lesão séria, enfim, acabou que ele não ficou por muito tempo lá. No Flamengo, eu não consigo nem cravar se ele seria titular. Tem com muita Ele ainda, concorrência. ele ainda tem que Ele buscar tem que um correr pra espaço, ser titular. ele tem que buscar um espaço, né? E, gente, é o Flamengo. E o Cruzeiro sabe que o Flamengo tem bala. Eu né? recebi uma mensagem aqui do Claudinei Júlio. Bom dia, Claudinei de Santa Luzia. Cruzeiro poderia pegar 40 milhões de euros mais o Pedro, pelo Caio Jorge. É, mas não Tava Cara, pensando, muito tava pensando no Pedro também. Mas o Pedro não é uma moeda de troca clara pro Flamengo hoje. Não é. O Flamengo hoje tem o Mas eu acho que o Flamengo Pedro- toparia fazer. 40 Incluindo, mais não, o 40, Pedro. mas o Pedro esquece. O Pedro Teriam oferecido 22 mais Não, um Cebolinha? O Pedro vale mais de 15. É, assim, mas uma composição com o Pedro, eu não acho impossível, não, de ser feita. Então a já, gente... já que o Cruzeiro não precisa tanto de dinheiro, sei lá, um 15 mais Pedro e Cebolinha era um bom negócio, não? É, Você mas- faria? Faria, mas não esquece isso. Não vai acontecer. O Flamengo não vai se livrar do Pedro assim. Até porque o Pedro ele é bem, E o Pedro é bem remunerado e ele hoje é titular do Flamengo. e é né? bem avaliado. É, lá. sem dúvida. Não, mas o eu mercado- acho que se o Caio chegasse, o Pedro ia ser reserva. Porque assim, a gente precisa lembrar, se a gente for puxar o histórico, o Pedro ele era reserva com o Felipe Luiz, foi reserva por muito tempo. O Pedro quase saiu do Flamengo, o Felipe Luiz falou, criticou o Pedro publicamente por estar desmotivado e tudo mais. Aí depois o Pedro até voltou, teve um período ali, uma fase um pouco melhor, que ele foi titular e conseguiu fazer os gols. Mas assim, não me parece claramente o centroavante dos sonhos do Felipe Luiz, e a prova cabal disso é que eles estão buscando um outro centroavante no mercado interno. O Cruzeiro pode ser inteligente. viu? Lembrando o que Cruzeiro o pode ser Pedro- inteligente nessa negociação. Sim. Lembrando que o Pedro, ele é o, não vamos falar 9 dos sonhos do Tite, mas é um 9 que ele confia. Que ele levou pra Copa do Mundo. Exatamente. Daqui a pouco aí, não sei qual que é a situação, tá, interna. Mas o Caio Jorge, não, quero ir, o Flamengo, eu quero ir. O Flamengo pode ser, o Cruzeiro pode se aproveitar disso aí. Tudo bem, mas aí ele pode determinar, não, então tá, eu quero, porque essa situação do Pedro não é impossível, não. Ninguém especulou isso, não, nós estamos especulando, não, é só né? porque o ouvinte mandou, o ouvinte exatamente. mandou, mas não acho nenhum absurdo envolver o Pedro aí nessa negociação, Me não. parece que a situação do Caio Jorge ela é bem resolvida internamente. Tá? O Cruzeiro, ele tem já uma situação de que, você vai ser vendido para a Europa. Caso aconteça alguma coisa no mercado doméstico, vai ser por uma fábula. Seria disparada a maior venda interna do futebol brasileiro. O ponto aqui o Cruzeiro precisa tomar cuidado para ele não criar um Arrascaeta 2.0 ou um Montijo 2.0. Tem que tomar muito cuidado com isso. Porque ambos saíram do clube, meio que forçaram a barra para sair. Pois é, esse é o problema. Tem que tomar Aí cuidado com o isso. clube fica meio refém, o clube não tem muito o que fazer. Não. O clube não tem muito o que fazer. Eu, particularmente, é claro que, assim, a gente não sabe exatamente tudo que acontece no futebol. Não sei qual o salário do Caio Jorge no Cruzeiro, o que o Flamengo vai oferecer ou pode oferecer para ele em termos de salário, em termos de projeção de carreira e tudo mais pro Caio Jorge. Evidentemente que hoje qualquer jogador que está atuando no Brasil, ele quer
está jogando no Flamengo porque é o clube com mais dinheiro, é o clube que está ganhando mais títulos, é o clube que estará disputando os títulos nos próximos anos, sem dúvidas, né? A gente sabe da solidez do projeto do Flamengo. Mas, particularmente, no caso do Caio Jorge, agora eu não sei se é o momento para ele trocar de clube no futebol brasileiro, por 2 motivos. Primeiro motivo, a Copa do Mundo tá aí, a Copa do Mundo é no meio do ano, acho difícil que o Caio Jorge seja convocado, acho que tem outros nomes que estão à frente, mas o Caio Jorge foi artilheiro do Campeonato Brasileiro, artilheiro da Copa do Brasil. Se ele começa de novo janeiro voando, artilheiro do Campeonato Brasileiro, ele vai ser olhado, né? Ele vai ser pensado pela comissão técnica do Ancelotti. E eu acho que para ele começar o ano voando é muito mais fácil, onde ele já está adaptado e tudo mais, do que chegar num novo clube, com um novo treinador, com um novo trabalho para se adaptar. Eu acho que pode ser mais fácil para ele, para o Cruzeiro. E o segundo ponto é que eu acho que o Caio Jorge ainda tem uma possibilidade grande de Europa. E sair agora para o Flamengo, imaginar que ele vai ficar pelo menos um ano e meio no Flamengo, eu acho que isso dificulta, pela idade, vai dificultar para ele um grande negócio para futebol europeu. Então, assim, pro Caio, eu não sei se é o momento ideal. Agora, é claro, repito, não que ir para o Flamengo seja um erro, muito pelo contrário. O Flamengo é o grande clube hoje do futebol brasileiro, em todos os sentidos, financeiros, de torcida e tudo mais. Não é uma decisão fácil, certamente, que vai ter que tomar aí o Caio Jorge, caso ele tenha que tomar mesmo essa decisão. Vamos aguardar cenas aí dos próximos capítulos. Vamos juntos com as primeiras do dia. Nesta semana importante, vai terminar o ano, teremos a virada e no dia 2 de janeiro, hein? Tem reapresentação marcada na Toca da Raposa 2, o grupo alternativo do Cruzeiro começando os preparativos para os primeiros jogos do campeonato estadual. No final da outra semana já teremos aí o primeiro jogo do Cruzeiro estreando no Campeonato Mineiro 2026. Temporada terminou há pouco e daqui a pouco já teremos dia de jogo KTO aqui na Samuca TV. Uma semana que promete novidades porque o Cruzeiro vai começar, como eu disse, a preparação, vinda do técnico Tite. Dia 2 tem sempre aquela tradicional missa de ação de graças do aniversário do Cruzeiro. E o Cruzeiro também precisando resolver a questão do Gabigol, porque se não acertar uma saída do atleta, dia 2 ele estará em Belo Horizonte, na Toca da Raposa 2, para se apresentar. Tem um contrato importante, e como a negociação com o Santos ainda não teve nenhum avanço significativo, tudo indica, inclusive, que o Gabigol vai se apresentar normalmente para começar a trabalhar em 2026. Uma semana também de chegada de Bruno Spindel. Ele será o novo executivo de futebol do Cruzeiro, vai chegar a Belo Horizonte para acertar os últimos detalhes e aí ser apresentado também como esse executivo de futebol do Cruzeiro. E claro, vamos ver se teremos mais algum desdobramento da informação que bombou no dia de ontem sobre o interesse do Flamengo no centroavante Caio Jorge. E a posição do departamento de futebol do Cruzeiro é uma só: não negocia o Caio Jorge com o Flamengo por menos de 50 milhões de euros. Se o Flamengo o Flamengo fez uma consulta ao Cruzeiro falando sobre pagar 30 milhões de euros. E uma opção, inclusive, era de um valor de 22 milhões de euros, mais o Everton Cebolinha. Aí é que o Cruzeiro não ia aceitar mesmo, porque as cifras estão bem abaixo, né? E a resposta do Cruzeiro foi, no contato aí entre os presidentes, é de que por 50 milhões de euros o Cruzeiro topa fazer um negócio com o Flamengo. Esse é o valor para uma venda do Caio Jorge no mercado nacional. Para o mercado internacional, aí depende também da vontade do atleta. Então, tá uma diferença aí bem grande, né, em relação ao que o Flamengo ofereceu. Tinha que ver também circunstância disso, como que isso seria pago. O Cruzeiro, ele não pretende avançar em nenhuma questão que não seja envolvendo essa cifra bem alta para o futebol brasileiro de 50 milhões de euros. O clube entende que não
pode se enfraquecer e, além disso, fortalecer um time que vem aí dominando as ações no futebol nacional. Tá falado, pessoal? Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Cruzeiro. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações da Raposa todos os dias. Deixe seu like que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.